Sejam bem-vindos! É com grande satisfação que inicio com esta videoaula o curso de Fundamentos de Aeronáutica aqui no Universo Exato. Dentre os assuntos desse primeiro capítulo, vou destacar os principais fatores históricos que levaram o homem a realizar o voo do mais pesado que o ar. Voo este concebido por um dos gênios da humanidade, um brasileiro bem conhecido. Em seguida, vou mostrar os desafios e avanços da indústria aeronáutica. Passarei também pelas fases de desenvolvimento de uma aeronave. Ao final deste capítulo, vocês vão perceber o quanto o Brasil tem uma posição de destaque na indústria aeronáutica e ainda possui nos dias atuais. Estes serão os principais tópicos abordados nesse capítulo introdutório do curso de Fundamentos de Aeronáutica. O desejo do homem de voar remonta desde a pré-história. Ao avistar o voo dos pássaros, ele se imaginava realizando tal proeza. Em uma famosa passagem da mitologia grega, Dédalo, que estava preso na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo com seu filho Ícaro, construiu asas artificiais utilizando cera e penas de gaivota. Eles voaram e fugiram utilizando essas asas. No entanto, Ícaro, contra o alerta de seu pai, voou muito perto do Sol, derretendo assim a cera de suas asas e caindo no mar de Egeu. Deixando agora os mitos um pouco de lado, vamos passar pelos principais fatos históricos que realmente contribuíram para o surgimento da aeronáutica. Por volta de 50 anos antes de Cristo, Aristóteles idealizou que o ar tinha peso. Logo após, perto de 200 anos antes de Cristo, Arquimedes apareceu com a lei de empuxo dos fluidos. Lei esta que diz que dois fluidos com densidades diferentes podem realizar um sobre o outro uma força ou um empuxo. Este é o princípio que rege o voo do mais leve que o ar, os balões. Assunto que vou detalhar um pouco mais à frente neste curso. Avançando um pouco mais no tempo, por volta de 1500 d.C., temos a figura marcante de Leonardo da Vinci. Ele realizou estudos detalhados do voo baseado no movimento dos pássaros. Estes equipamentos que se utilizam do movimento relativo das asas em relação ao ar, gerando a sustentação necessária para se manter em voo, são definidos como ornitópteros. Leonardo da Vinci também esboçou o primeiro projeto de um helicóptero e o primeiro paraquedas. Seu esboço do primeiro helicóptero é famoso em todo o mundo. Mais ou menos na mesma época, Galileu, Roger Bacon e Pascal realizaram estudos importantes sobre as características do ar atmosférico. Eles ajudaram a provar que o ar é um gás e que ele é compressível, ou seja, sua densidade muda de acordo com a pressão aplicada sobre ele. Sendo assim, foi possível provar que a pressão atmosférica diminui à medida que uma aeronave aumenta a sua altitude e aumenta à medida que ela reduz a sua altitude. Estes estudos foram tão importantes que a unidade de pressão no sistema internacional é medida em Pascal. Maiores explicações sobre a atmosfera terrestre e as suas características que afetam a performance das aeronaves serão apresentadas mais adiante neste curso. Quando o assunto é quem foi o primeiro homem a voar, logo vem à mente que este feito foi realizado através de um avião. Mas não. Este marco da humanidade foi realizado por um aerostato, que se utiliza do princípio do empuxo dos fluidos, o balão. O voo do mais leve que o ar realizou tal façanha. Relatos históricos do início do século XVIII apontam que Bartolomeu de Gusmão, um padre nascido na capital de São Vicente, em Santos, no Brasil colonial, desenvolveu um aparelho mais leve que o ar
e o apresentou perante a corte portuguesa. Eram balões de pequenas dimensões construídos por ele. O experimento desenvolvido por Bartolomeu de Gusmão, que ganhou fama na Europa, era conhecido como passarola. Os poucos relatos existentes não dão provas suficientes para dizer que a sua engenhoca realmente conseguiu voar com um homem dentro. Portanto, a comunidade internacional acredita o primeiro voo de um balão tripulado aos irmãos Montgolfier, dois inventores franceses que quase um século depois de Bartolomeu de Gusmão realizaram o voo bem-sucedido de um balão. O que é mais intrigante é que a comunidade internacional acredita a invenção dos balões aos irmãos Montgolfier e não a Bartolomeu de Gusmão. Um outro personagem muito importante na história da aeronáutica é o inglês Sir George Cayley. Entre as suas contribuições estão o entendimento das forças básicas que atuam em uma aeronave, como, por exemplo, o ângulo de ataque e a curvatura das asas. Ele sugeriu também a utilização do ângulo de diedro nas asas, o que é muito importante na estabilidade de um avião. Em 1853, ele construiu um planador, com o qual voou tendo um de seus auxiliares como passageiro. Um outro grande personagem da história da aeronáutica é o alemão Otto Lilienthal. Ele tem registros de mais de 2.000 voos bem-sucedidos realizados através de planadores projetados e construídos por ele mesmo. Foi Otto Lilienthal quem provou que o mais pesado que o ar podia voar. Ele morreu em 1896 após o rompimento da asa de uma de suas aeronaves em pleno voo de planeio. O acidente foi causado por um vento lateral repentino. Após passar por alguns fatos históricos que contribuíram para a evolução da aeronáutica, lhes faço a seguinte pergunta: quem foi o inventor do avião? Na verdade, acreditar essa façanha a uma pessoa é um pouco injusto. Os fatos e personalidades apresentados anteriormente são alguns dentre os vários que contribuíram para o surgimento do avião. Na verdade, a pergunta correta seria: quem realizou o primeiro voo prático de um avião? É aí que surge o nome de um dos maiores gênios da humanidade, o brasileiro Alberto Santos Dumont. A história do primeiro voo de Alberto Santos Dumont merece um destaque especial neste nosso curso. Assunto este que será abordado exclusivamente na próxima aula. Até lá!